Boa tarde, amigos. Tá eu aqui de volta mais uma vez com vocês. Meu nome é Tomás, da Rota 232, e nós vamos estar aqui obtendo dicas para o Enem, evidentemente para a prática de uma redação eficaz. Ontem nós começamos com a nossa primeira aula, foi a primeira aula Redação Legal, onde você vai fazer uma excelente redação para o vestibular. Você vai tirar uma boa nota. Fazendo uma revisão bem rápida do que a gente viu ontem, nós vimos ontem que nós temos as competências do Enem, né, que são importantes, os problemas que o aluno tem por não fazer uma boa redação, que é a falta de leitura, a dificuldade de escrever, a falta de conhecimento do assunto e a falta de concentração. Depois ele vai aprender a criar um roteiro, a acabar com essa questão de rascunho, o rascunho tem que deixar de existir, e a fazer a sua tempestade de ideia. Nas competências do Enem, ele viu que ele vai ter que ter domínio da língua padrão, ele vai compreender a proposta do texto, que é o que está se passando, ele vai aprender a selecionar e organizar todas essas informações para ter coesão e coerência, vai demonstrar a capacidade da língua para argumentar, defender uma proposta, fazer uma proposta de intervenção e vai fazer a sua proposta de solução para o problema. Vimos também que os objetivos nossos é que você faça uma boa redação, perca o medo de escrever, assimile ideias e alcance os resultados positivos de uma boa nota. Também convimos que o tamanho da redação não pode ser 10 linhas, 12 linhas. Você tem que fazer uma redação de 25 a 30 linhas. E aí, ao invés de fazer só uma redação de 25 ou 30 linhas, você vai fazer 6 redações de 4 ou de 5 linhas, o que vai dar a mesma coisa, e é muito mais fácil escrever 4 linhas do que 30 linhas. O tema da redação, nós dissemos a você que é o menos importante, não se preocupe muito com ele, pode ser qualquer tema que você vai, mas o importante é você ter o seu recorte temático. Na hora que você lê o texto, na hora que você pegar o tema da redação, você definir qual é o assunto que você vai falar, qual é a proposta que você vai defender. Isso tem que ser imediato. Não adianta ficar começando a redação, escrever, sem ter na sua cabeça o que é que você quer defender, qual é a proposta de intervenção que você vai fazer. Além disso, você tem o tipo da redação que o Enem pede, que é dissertativa argumentativa. E isso já está demonstrando que dissertar é você expressar uma opinião sobre alguma coisa. Argumentar é você mostrar a sua opinião, é você defender a sua opinião, é você ter base para defender o que você está colocando no papel. Fuja do zero, né? Fuja do zero, nós também falamos sobre isso, não agrida os direitos humanos, não faça uma redação com menos de 7 linhas, não fuja do tema, siga a norma padrão da língua portuguesa. E aí demos as 3 dicas fantásticas para que você possa, evidentemente, começar a trabalhar o Enem, trabalhar uma boa prova e fazer a sua base. Você é um atleta cerebral, nós dissemos ontem. Então, força, fé e foco são coisas importantes para você seguir. A primeira dica é o seu roteiro. Você tem que ter esse roteiro. Esse roteiro nós vamos trabalhar com ele até o final da nossa aula. Até o final do nosso curso, nós vamos estar trabalhando com esse roteiro. O que, quem, quando, onde, como e por quê. É só você responder essas 6 perguntas, cada uma com 4 linhas, e você fez sua redação de 25 ou 30 linhas. Responda cada pergunta dessa dentro do texto que você leu, e você vai fazer sua redação com 24, com 30 linhas, bem, uma redação coerente, uma redação coesa. E isso é muito fácil de fazer. A dica 2 é que nós acabamos com o rascunho. Você não vai perder tempo fazendo o rascunho para depois passar a limpo e aí você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter o seu recorte temático, vai escolher a sua proposta de intervenção e vai ter o texto na sua mão para você fazer a sua tempestade de ideias, que é a terceira dica. Com essa tempestade de ideias, onde você tem as palavras principais que estão no texto, você vai sair da inércia, você vai sair da posição zero e você vai começar a sua redação e vai fazer, desculpem, uma excelente redação. Trabalhe o texto base, leia ele com calma, faça perguntas ao texto e responda aquelas perguntas que a gente lhe deu. O que, quem, quando, onde, como e por quê.
Contextualize, traga elementos do cotidiano, da atualidade, o que você vê na televisão, no jornal, a respeito do tema que você está estudando. Faça essa contextualização. Isso vai ser importante porque você vai visualizar o assunto. Também varie seu estilo. Você tem que mostrar lá um estilo seu próprio, não faça cópias, não fique citando coisas que alguém disse, não, faça seu estilo, faça a sua base. Isso é o mais importante, porque a sua proposta de intervenção tem que aparecer na sua conclusão e ela deve começar já na sua introdução. O seu repertório. Mostre que você conhece fatos históricos e relativos ao tema. Cite coisas que aconteceram no passado relativo ao tema. Isso vai ser importante para o leitor e para a banca examinadora. Hoje nós vamos para a aula 2. A aula 2, nós vamos começar a trabalhar de fato o nosso roteiro. Nós vamos começar a trabalhar de fato uma redação. Então, nós vamos aprender a partir de agora a fazer uma redação com o roteiro, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Volto a dizer a vocês mais uma vez, eu utilizo este roteiro na minha vida há mais de 40 anos. Que eu uso essas 6 perguntas para resolver qualquer pendência, para escrever sobre qualquer tema, para falar sobre qualquer coisa, eu uso esse roteiro. Nas minhas palestras, nos livros que eu escrevo, nas aulas que eu dou, nos treinamentos que eu faço dentro das empresas, eu utilizo esse roteiro. Então, amigos, vamos lá. Introdução. A introdução da redação é onde você vai responder o primeiro questionamento, o quê? E você pode fazer essa introdução de 3 formas. A primeira forma que você pode fazer é por afirmação. Você pode começar a sua introdução da sua redação afirmando alguma coisa. Eu vi, eu li, ou então você pode afirmar um fato que está acontecendo. A violência está aumentando nesse país. Você está fazendo uma afirmação. Agora você vai ter que contra-argumentar, você vai ter que defender a sua ideia até o final da redação. Então você pode fazer isso. Está aí o exemplo. A violência cresce, está aqui o exemplo para vocês. A violência cresce assustadoramente em todos os locais. Embora em alguns a curva ascendente seja muito mais notada, como vocês podem ver no slide aqui. Então, essa é por afirmação. Por citação, nós vamos utilizar uma opinião emitida por terceiros para que você possa reforçar a sua ideia. Então, você vai pegar alguma coisa que alguém disse e vai chegar lá e vai fazer a sua redação em cima disso que alguém disse. Por exemplo, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, como vocês estão vendo aqui, e bem assim toda malícia. Isso é uma citação da Bíblia, está em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Você pode usar, a partir daí, fazer uma redação sobre violência com relação a esse tema que está aí. Você começa a sua redação com a citação. Esse método é muito complicado porque você tem que ter realmente domínio da citação, do texto, do argumento, da defesa, para poder você chegar na sua redação final. E a terceira forma de você fazer uma introdução é pela pergunta. Por último, podemos iniciar a nossa redação fazendo uma pergunta ao leitor, que para mim é a melhor forma, viu? Eu sempre parto de uma pergunta. Até porque, se vocês já viram a Globo News, tem lá uma propaganda interessante que diz: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, o importante é perguntar. O importante é questionar do tema, do texto, o que é que está acontecendo, quem é que está ali responsável por alguma coisa, quando foi que o fato se deu, onde o fato se deu, como foi que o fato aconteceu e por que esse fato aconteceu. Então, essas 6 perguntas são básicas para que você faça seu trabalho. Então, um exemplo: será que não conseguimos diminuir os índices de violência que a cada dia atinge um universo maior de pessoas? Pronto. Você fez a pergunta ainda com relação à violência, mas você está iniciando com uma pergunta, está na sua cabeça. E a partir daí você vai trabalhar todo o seu texto dentro desse argumento de será que não conseguiremos diminuir os índices de violência? E você vai dizer como é possível diminuir esses índices de violência, que é o porquê, que é a sua proposta de intervenção. Então, na introdução, você pode fazer essa introdução de 3 formas. Por afirmação, que nós vimos,
por citação, que foi a segunda, e por pergunta, que foi a terceira. Você escolhe uma das três. Sugiro escolher por pergunta, já que nós estamos trabalhando com o roteiro: o que, quem, quando, onde, por quê. Desenvolvimento. No desenvolvimento a gente tem o quem, o quando e o onde. Esses três elementos, eles podem estar dentro do desenvolvimento da sua redação. Se você responde cada um desses, a introdução você perguntou o que, e você responde com 4 linhas. Essas três aí você pergunta quem, quando e onde, responde com mais 4 linhas cada uma, são mais 12. Com 4 de lá da introdução são 16, você já tem 16 linhas na sua redação. Então, no desenvolvimento é importante saber de quem estamos falando. Devemos situar no tempo esse fato que aconteceu e também definindo o lugar onde ele aconteceu. Então, quem, quando e onde, é importante você ter isso na sua cabeça. Se você está falando da violência, você pode escolher o governo como ponto principal e concentrar a sua redação em cima da ação do governo. Você pode escolher os marginais como tema da sua redação principal e focar em cima dos marginais. E você pode citar fatos históricos de quando essa violência começou, quando ela aumentou, por que ela está assim, por que ela não está, e onde ela está ocorrendo com mais frequência e em que lugares ela é mais alto esse índice. Então, tudo isso são informações que você pode colocar na sua redação. No fim, você vai ter a sua conclusão, o como e o porquê. E é mais 2 perguntas, mais 2 respostas de 4 linhas, 4 da primeira, 12 da segunda são 16, com mais 8 agora, 24. Então você tem 6 perguntas, 4 linhas cada uma, 24 linhas. Não é mais fácil escrever assim? Não é mais fácil fazer uma redação de 4 linhas do que uma redação de 30 linhas? E você casando elas vai ficando feito tijolo na parede, vai encaixando um sobre o outro. É feito um quebra-cabeça que você vai juntando uma peça na outra. No final você tem as 6 peças juntinhas, que é a sua redação, e sem muita dor de cabeça, sem precisar fazer rascunho, simplesmente respondendo essas perguntas. Então, na conclusão, é importante que a sua proposta de intervenção, que você começou lá na sua introdução, ela venha descendo e aí você conclua dizendo como é que ela vai ser realizada, dizendo por que é que ela é necessária, qual o procedimento que você vai adotar para ter a sua proposta viável, a sua solução ideal, a sua proposta ouvida e realmente com uma viabilidade de acontecer. Então, como e por quê? São as 2 perguntas finais que geralmente ficam na conclusão do seu texto, da sua redação. Aula 3, agora, nós vamos fazer uma redação com o nosso roteiro. Vai ser nossa primeira redação. A partir dessa, você vai fazer outras. Você vai pegar outras redações do Enem e vai trabalhar em cima delas, porque a partir de agora nós vamos para a prática. Então, nós vamos trabalhar a prática agora. Então, nós vamos pegar uma redação do Enem, vamos pegar um tema do Enem, foi uma redação de 2011 que falava das redes sociais. Como esse tema voltou à mídia há um tempo atrás por conta de fatos que ocorreram e por conta de fatos que vêm ocorrendo, então nós escolhemos a primeira redação, essa redação que fala sobre as redes sociais, que foi do Enem, e nós vamos trabalhar em cima justamente do nosso roteiro. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Comecemos a nossa redação. O tema da redação do Enem de 2011 foi esse que está aí. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem de 2011 foi Como viver em rede no século XXI, os limites entre o público e privado. Ele deu textos de apoio, indicou os candidatos o que é que eles devem escrever, que vem em toda a redação, e você vai trabalhar a sua redação. Então veja, essa foi o tema da redação. Os textos de apoio que ele deu, a primeira proposta foi essa. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos constituídos ao longo de sua formação, redija um texto de desenvolvimento, argumentando em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado, como vocês podem ver aqui. Apresentando proposta de intervenção que resulte nos direitos humanos, e por aí ele segue, vocês vão ler e vão ver como é que funciona. Então, essa foi a parte 1 da proposta de redação.
Na parte 2 da proposta de redação, ele fala da liberdade sem fio. Ele diz que a ONU acaba de declarar que a rede é um direito fundamental do ser humano, assim como educação, saúde, alimentação e moradia. Então, ele enquadra hoje a necessidade da internet como uma necessidade básica do ser humano. E aí ele faz o texto, né? No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi. Organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega com acesso livre e gratuito. Então, essa é a segunda parte do tema da redação. Você tem a primeira parte que está lá, que é o viver no século XXI, com os limites entre o público e o privado. A segunda parte é essa. Na terceira parte, também fala a respeito de uma pesquisa que foi feita e de outros temas que aconteceram. O que eu quero que vocês vejam é que o próprio texto ele dá os elementos para a gente fazer a redação. E na parte 4 ele traz uma tirinha, ele traz uma figura onde ele fala das câmaras e do monitoramento, onde ele fala que nós estamos sendo controlados o tempo todo. E ele tem uma opinião clara, ele quer que a sociedade se junte e lute contra isso. E aí você se pergunta, eu sou a favor ou sou contra? É bom ou é ruim? É vantajoso ou é desvantajoso essas câmaras? Isso é o que nós vamos responder na redação daí para frente. Quando você pega esses textos, né, onde você tem a proposta de redação, só logo no título você tem 5 ou 6 palavras que são fundamentais. É a sua tempestade de ideias. Você vai grifar viver, rede, limites, público e privado. Tá aí, você já tem 5 palavras para iniciar a sua redação. Você já tem 5 palavras lá na sua tempestade de ideias, sem precisar de rascunho, que já vai lhe orientar. Quando você vai para a segunda parte da redação, você tem ONU, você tem acesso, você tem direito, você tem educação, organizações, governo, ampliar, público, livre, gratuito. Então veja, mais uma série de palavras que se juntou àquelas 4, onde você já vai aumentando a sua tempestade de ideias. Na terceira parte, você tem mais palavras ainda: pesquisa, população, tempo, conexão, internet, hábito, mudança de comportamento, gasto, tempo, perfil, identidade, disseminação, popularidade, ruína, ambiente social. Ou seja, você tem todas essas palavras que já está no texto que a prova deu. Você só vai grifá-las e vai escrevê-las separadamente. Então, na quarta parte, você tem mais uma série de palavras: câmaras, monitorados, tempo, proposta, lutar, sociedade, controle. Isso num trechinho desse. Quando você junta todas essas palavras, veja quantas palavras você tem que o texto já lhe deu, para você não se perder, para você não dar branco, para você não deixar de fazer a sua redação e ter uma redação nota 10. Então, com essa tempestade de palavras aí, que são as palavras principais da proposta dada pelo Enem, você vai fazer a sua primeira parte, que é a sua introdução. E qual é a sua introdução? A sua introdução vai ser baseada no seu recorte temático. Aí você tem que definir o seu recorte temático. Lembra que nós falamos que você tinha que ter o tema, o recorte temático e a sua proposta de intervenção. Então, ao ler o texto, você tem que definir o seu recorte temático. Nesse caso aí, nós escolhemos como recorte temático a falta de privacidade que nós passamos a ter a partir do momento que as câmaras tomaram todos os lugares. Então, o nosso recorte temático ficou assim: a internet é uma necessidade do homem moderno, mas ela facilita a invasão de privacidade através do monitoramento total das pessoas. Ora, a partir do momento que eu tenho o controle geral de todo mundo em todos os lugares, essa privacidade foi embora. Esse é meu recorte temático. Então é isso que eu vou trabalhar, que a internet facilita a invasão de privacidade através de monitoramento e que nós precisamos encontrar um caminho para isso, para que haja essa convivência pacífica. E aí eu defino a minha proposta de intervenção. Como eu acho que a internet é boa, é necessária, é um direito fundamental, como a ONU diz, é realmente necessária para o mundo moderno. O homem moderno não pode viver sem a internet. Eu preciso estabelecer os critérios que vão ser adotados para que possa funcionar sem agredir.
E aí eu coloco minha proposta de intervenção, que vai ser, no final, que o governo precisa estabelecer o direito de privacidade dos cidadãos. Vai estabelecer, vai criar legislação suficiente que garanta que qualquer imagem só possa ser usada em caso de crime ou de acidente. Fora disso, ninguém pode estar expondo as imagens das câmaras para ninguém, a não ser em casos de crimes e acidentes, que aí se torna de utilidade pública, a bem de toda a sociedade. Feito isso, nós vamos começar a escrever. Nós já temos o tema, nós já temos a resposta para o nosso quê, que é justamente com relação ao governo preparar uma lei, né? Nós já sabemos que a internet é boa, mas que precisa de regulamentação. Então nós já sabemos o que é o problema. Precisamos garantir a privacidade do cidadão. Agora nós vamos voltar para a tempestade de ideias e vamos separar as palavras que sejam apropriadas para iniciar a produção dentro do recorte temático que você escolheu. Como é que você vai fazer isso? Você vai voltar para aquela lista de palavras, de lá você vai tirar 4 ou 5 palavras que esteja dentro desse recorte temático. E aí quando nós vamos para a tempestade de palavras, nós temos todas essas. Quando nós fazemos a seleção das palavras que são importantes para que a gente possa fazer uma boa redação, nós chegamos a essas palavras: ONU, direito, limites, público e privado. Você viu que isso está lá logo no comecinho, onde a gente viu as primeiras palavras da primeira parte do texto. Está vendo? Rede, limites, público e privado. E a ONU que fez a lei. Então o próprio texto está me dando o caminho para eu fazer a minha redação. Então no texto eu digo a minha introdução dessa forma: apesar da Organização das Nações Unidas ter declarado recentemente que a internet é um direito fundamental dos seres humanos modernos, é preciso destacar que não estão claros os limites entre o que é público e o que é privado. Então você já vê que a minha proposta de intervenção já vai ficando clara na cabeça de quem está lendo, o que é que eu estou defendendo, o que é que eu vou argumentar, o que é que eu penso, qual é a minha opinião e qual é a minha solução. Isso ele já vai ficar na expectativa. O que é que eu proponho para mudar esse quadro? O que é que eu proponho? Então, a minha introdução, a sua introdução pode ficar desse jeito. E veja que eu usei Organização das Nações Unidas é uma palavra que está lá, declaração é uma palavra que está lá, internet é uma palavra que está lá, direito fundamental dos seres humanos é outra palavra que está lá, limites está lá, público está lá e privado está lá. Eu praticamente só fiz encher linguiça, como a gente brinca, como a gente diz, colocando outras palavras dentro dessas palavras que o texto já me deu. E nós vamos ver isso na próxima redação nossa. Quando a gente fizer uma próxima redação, nós vamos fazer ela com as palavras, com a tempestade de ideias. Tá bom? Continuando, nós temos o quem. Qual é o quem que eu escolhi? É o governo. Quem é que tem que fazer a lei? Quem é que tem que propor a legislação? Quem é que vai aprovar esse decreto, essa lei, para que a internet tenha essa garantia do acesso livre, mas também garanta ao cidadão o seu direito de imagem? Então o meu quem, nesse caso, vai ser o governo. Ora, e eu vou trabalhar o governo. E aí, no meu desenvolvimento, respondendo a palavra quem, veja que eu tenho 5 linhas aí, com mais 6 linhas de lá do primeiro, eu já vou para 11 linhas na minha redação. Então eu vou responder. A garantia do acesso livre é uma palavra que está lá na tempestade de ideias, é uma palavra que está lá no texto. De todos, a internet, novamente outra palavra de lá, é uma necessidade, mas carece de uma ação do governo. Aí eu começo a cobrar para criar uma legislação que assegure o direito à privacidade do cidadão. Então eu aqui já estou dizendo que o governo tem que intervir criando uma lei para garantir essa privacidade, para defender a minha proposta em cima da argumentação do meu texto. Ora, aí está claro para quem está lendo que eu sou contra que a internet seja livre do jeito que ela está, que eu sou contra que as imagens possam ser usadas à vontade, que eu sou contra que as câmeras possam ser instaladas aleatoriamente em todos os lugares e depois essas imagens serem expostas na rede social, na mídia, na internet, por aí vai. Então o governo, para mim, tem que intervir. Esse é o meu quem. Venho para o quando, e aí eu venho para o fato histórico, aquela questão do repertório. Mostrar que você tem conhecimento, mostrar que você conhece a história. Então eu aqui digo que a internet surgiu na década de 60 do século XX.
surgiu com a proposta de proteger os conhecimentos em função de uma guerra fria dos Estados Unidos com a Rússia. Ao longo do tempo, novamente ao quando, ou seja, até hoje, ela se transformou no principal instrumento de comunicação da humanidade. E eu estou afirmando isso. Para mim, hoje, a internet é o principal instrumento de comunicação do ser humano. Então, o quando, para mim, está muito claro. Sai da década de 60 e vem até os dias de hoje. O motivo pelo qual ela foi criada foi um, e o motivo pelo qual ela é usada hoje é outro. E aí, depois do quando, eu vou para o onde, né? Então, o onde é todos os lugares, a disseminação indiscriminada dessas imagens, transmitidas pelas câmeras, instaladas na maioria dos locais públicos, é boa por uma parte, porque ela evita determinados crimes, determinados atos que são nocivos à sociedade. Mas, por outra, ela é ruim porque expõe a vida das pessoas, permitindo um controle exacerbado do governo sobre a sociedade. E é isso que nós estamos combatendo. Então, o onde acontece é em todos os lugares hoje. Não tem mais um lugar específico, não tem mais uma lei que proteja, aqui não pode ter, ali não pode ter. Estão se pensando em botar câmeras até em banheiros públicos, estações, aeroportos, rodoviárias, e as pessoas ficam expostas nesse processo. Então, esse onde é você dizer onde na sua cabeça o fato está ocorrendo. O como nós vamos ver na próxima aula, porque aí nós já entramos na parte da conclusão. Então, hoje nós vimos o desenvolvimento, hoje nós vimos a nossa introdução e vimos também as regras que a gente tem que ter usando o nosso roteiro. Começamos a usar o nosso roteiro. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Cada resposta dessa com 4 linhas, dá 24 linhas e você vai fazer uma excelente redação. Amanhã estamos de volta, continuando com a conclusão da nossa redação.